Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 10, verso 16 agora, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ó, já vou te avisar, se preparem, é chumbo grosso, tá? Como diz outro, é fogo cruzado, porque esse verso, ele é incrível. As pessoas já leram, você já leu, eu já li várias vezes esse verso, mas o que nós vamos analisar agora, eu acho que você nunca parou para pensar. Eu acho. Então, vamos dividir esse verso em duas partes. A primeira parte é: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Primeira coisa, ovelhas são filhos de Deus. A expressão ovelhas é para se referir aos filhos de Deus. E aprisco, que é o lugar onde as ovelhas se juntam, seria como igreja, o local onde os cristãos se reúnem. Então, quando ele fala assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ele está falando assim, eu tenho outros filhos que não são desta igreja. Ok? É isso que ele está falando aqui, usando uma figura de linguagem que aparece, é muito comum nos evangelhos. Então, Jesus está afirmando que os filhos dele não estão todos em um aprisco. Os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus, estão espalhadas em vários apriscos, isto é, em várias igrejas. Então agora eu vou dizer uma coisa que você vai assim, o seu coração vai saltar no seu peito. Quer ver? De alegria. Jesus tem filhos na igreja adventista, na igreja Assembleia de Deus, na congregação, na igreja católica, na universal, na mundial, na internacional, na igreja Brasil para Cristo, na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja metodista, nas igrejas tradicionais, nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais, no espiritismo. Jesus tem seus filhos, e Jesus tem seus filhos, sabe até onde? Até em lugares que não tem nada a ver com igreja. Ou seja, imagina você uma aldeia indígena, você sabia? Ou quem sabe entre os ciganos, ou quem sabe em religiões orientais. Ou seja, quando ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é isso que ele está falando. Eu pergunto, não é interessante isso? É muito interessante. Ele ter outras ovelhas não nesse aprisco. Ou seja, os filhos de Deus estão espalhados. Os filhos de Deus estão em igrejas e religiões diferentes. Essa é uma verdade. Isso é fato. Isso é uma verdade atual, presente. O que hoje existe é isso. Agora eu tenho uma pergunta para você. Embora isso seja verdade, embora isso seja uma realidade, a pergunta é: será que essa é a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Será que o fato de ter os filhos espalhados em vários apriscos, será que essa é a vontade de Deus? Sim ou não? O que você acha? Vou dar um exemplo. Me permita dar um exemplo da minha família. Eu sou casado, muito bem casado, e tenho duas filhas. Eu e minha esposa temos duas filhas. A filha maior, a mais velha, vive e estuda nos Estados Unidos. A filha mais nova vive e estuda no interior de São Paulo. E eu e a minha mulher moramos em Brasília. Agora, pergunta para mim, qual é meu desejo? Bom, claro que o fato de ter uma filha num lugar, uma filha no outro lugar, e morar eu com a minha mulher num outro lugar, só de saber que as filhas estão bem, eu tô feliz, eu tô tranquilo. Mas pergunta para mim qual é a minha vontade, qual é o meu desejo. Se você tem filhos distantes, você já sabe a resposta. O desejo de um pai e de uma mãe é ter os filhos juntos, não é verdade? O desejo dos pais é ter a família reunida e, se possível, que nunca se separassem. Esse é o desejo do meu coração. Agora, diante das circunstâncias atuais, elas estão distantes. Assim é o que está escrito em João 10,16. Jesus fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Isso é verdade. Os filhos estão espalhados. Mas a pergunta é, essa é a vontade de Deus? E a resposta é clara, não. Essa não é a vontade de Deus.